Em meio a dezenas de protestos, apagão no Amapá chega ao 17º dia. Apagão deixa 13 das 16 cidades do Amapá sem energia elétrica nesta quarta. Com apagão, o Amapá deixa de contar novos infectados pelo coronavírus. Crise no Amapá. Apagão causa ao menos 8 mortes em meio ao descaso das autoridades. Nós somos o grupo 11 de gerência de ativos e hoje vamos falar da importância da manutenção para garantir o fornecimento de energia. Em novembro de 2020, um incêndio destruiu o transformador da subestação responsável pelo fornecimento de energia para diversas cidades do Amapá, deixando a população com o fornecimento comprometido por 22 dias, gerando apagões totais e resultando no apagão mais longo da história brasileira, que afetou cerca de 210 mil unidades consumidoras de luz. Após a investigação, uma das causas apontadas foi a falha de equipamento, que pode ter sido decorrente de um mau gerenciamento da manutenção. Documentos do governo e da Agência Nacional de Energia Elétrica indicavam que a subestação necessitava de 4 transformadores, sendo 3 deles em funcionamento e um para reserva. Mas nesse caso, não existia nenhum transformador de reserva. Um deles estava estragado, outro funcionava parcialmente e apenas um funcionava adequadamente. O ocorrido é resultado da forma como foi organizado o modelo energético de mercado. Porém, um grande erro está relacionado à falta de manutenções preventiva e preditiva. Sabemos que a manutenção preventiva se refere às manutenções efetuadas em intervalos predeterminados, destinada a reduzir alguma probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de algum material, enquanto a manutenção preditiva, como o nome já diz, prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos. Se houvesse algum tipo de manutenção na subestação do Amapá, estariam funcionando perfeitamente todos os transformadores e ainda teria um transformador de reserva caso necessário. E por que um bom gerenciamento da manutenção é importante? A manutenção traz benefícios de maior segurança para instalações, reduz o tempo destinado para reparos, causa menor interrupções na produção, evita irregularidades de qualidade e prolonga o tempo de vida dos ativos. Também contribui para que os custos de operação sejam mais baixos e agrega valor para a organização. Nesse caso do Amapá, 21 mil por equipamento seriam gastos anualmente com a manutenção, enquanto que o gasto com reparo e multa chegou a quase 3 milhões. Então nos leva à pergunta: como situações semelhantes a desse exemplo poderiam ser evitadas? Empresas no mundo todo adotam diversos modelos de manutenção industrial preventiva, que buscam justamente evitar que qualquer tipo de falha ocorra em seus parques industriais, antes mesmo do perigo existir. Um exemplo disso pode ser visto em Portugal, com a empresa ABB Portugal, que se tornou líder em tecnologias de energia e automação e que faz uso de alguns modelos de manutenções preventivas visando a meta de 0 falhas. Dentre os diversos modelos que podem ser aplicados, podem ser citados 2 clássicos na manutenção preventiva no caso em questão: a manutenção produtiva total e a manutenção centrada na confiabilidade. A manutenção produtiva total é um processo que busca a diminuição de desperdícios através da manutenção preventiva e o consequente aumento da eficiência global produtiva. Para isso, esse modelo busca a melhoria e a reestruturação dos equipamentos e pessoas envolvendo todos os níveis hierárquicos e também a mudança da postura organizacional, focando no desenvolvimento de capacidades principalmente para os que estão diretamente ligados à operação de máquinas e equipamentos. Assim, auxiliam na manutenção dos recursos disponíveis, ao passo em que possuem maior conhecimento prático com relação aos mesmos. Já a manutenção centrada na
habilidade foca não só no conhecimento dos colaboradores a respeito de todas as funções de maquinários e da maneira de operar, mas sim em todas as falhas e avarias e suas consequências para o mesmo e para a produção. As melhorias que modelos de manutenção preventiva podem trazer para uma organização são indiscutíveis, porém é certo que a implementação dos mesmos não é fácil. É necessário engajamento de todos os níveis hierárquicos como um todo, e foi o que a ABB Portugal buscou para se tornar líder em seu segmento, com a implementação de modelos de manutenção preventiva, intervenções preventivas periódicas e organização dos setores com as atividades bem definidas. Uma técnica aliada à manutenção é o FEMEA. Segundo o artigo de Akbari, de 2013, a técnica de análise de modos e efeitos de falhas tem se mostrado uma forma eficaz de melhorar a confiabilidade, cada vez mais usado em diferentes campos e também em redes de energia. O FEMEA é uma técnica estruturada para identificar os possíveis modos de falha e suas consequências para o sistema, prevenindo as falhas ou para reduzir as consequências que as falhas podem ocorrer. No campo de distribuição elétrica, o FEMEA tem sido usado na determinação de equipamentos críticos e é principalmente combinado com uma manutenção centrada na confiabilidade para melhorar a confiabilidade da manutenção. Em seu artigo, Akbari faz um FEMEA em uma rede de energia, que resultou em gráficos e matrizes para classificar os componentes mais críticos, modos de falha e causa. Essa classificação contribuiu para identificar e tomar as ações de manutenção mais eficazes. Além disso, também foi gerada uma planilha que listou os modos de falha comuns junto com suas causas de falha, efeitos de falha e um índice comum usado para medir a gravidade da falha, e o RPM. E com o FEMEA foi possível tirar o viés dos especialistas e diminuir os erros humanos. Vale lembrar que as técnicas de manutenção em redes de geração elétrica já não são recentes. Lucas e Anderson, em um artigo de 1996, destacam a importância da manutenção preditiva. Os autores citam várias usinas de energia que tiveram economia de custos, redução do tempo de inatividade do equipamento e aumento da eficiência dos programas de manutenção por meio de um programa de análise de óleo bem gerenciado. Uma manutenção preditiva eficaz faz uso de testes periódicos baseado em análise de óleo, monitoramento de vibração e monitoramento de desempenho. O estado do sistema baseado em testes permite assim que a manutenção seja orientada para as necessidades específicas de cada equipamento. A falha iminente pode ser detectada e reparada em seus estágios iniciais, e o equipamento é programado para a manutenção adequada sem tempo de inatividade inesperado. O óleo de lubrificação e os filtros são substituídos apenas quando não estão exaustos e não são mais eficazes. No artigo, Lucas e Anderson demonstram o fluxograma da operação. Uma amostra, ou em alguns casos várias amostras de óleo, são retiradas de um equipamento em um intervalo de amostragem pré-determinado e enviados ao laboratório para a análise. Com base na análise, é feito um relatório de diagnóstico e enviado uma recomendação ao pessoal responsável pelo equipamento. O relatório pode mostrar que tudo está normal, alertar sobre o possível problema ou fazer uma recomendação de manutenção específica. Todo o processo, desde a coleta da amostra até o laudo diagnóstico, deve levar menos de 24 horas para ser eficaz. Em um programa moderno de análise de óleo, os dados gerados e coletados pelo laboratório também são usados para fornecer resumos de manutenção periódica. Esses relatórios podem ser de natureza estatística e fornecer uma visão para o pessoal de gerenciamento sobre a eficácia do programa, eficiência do departamento de manutenção ou status de reparo do equipamento e também problemas recorrentes e até mesmo informações sobre o desempenho de diferentes lubrificantes. A metodologia 5S também é importante. COGA 2018
menciona a sua utilização no processo de poda de árvores feito por uma distribuição de energia elétrica. O objetivo foi garantir a distribuição de energia ininterrupta aos clientes dessa empresa e busca solucionar os problemas de podas mal feitas que proporcionam o crescimento desordenado de galhos e apresenta técnicas que podem auxiliar a atingir esse objetivo. Nisso a gente nota que essas técnicas podem ser aplicadas em toda a cadeia da energia elétrica, né? Em todos os processos, tanto desde o início até chegar ao consumidor final. Isso, que nesse caso, uma árvore podia atrapalhar tudo. Então você põe uma metodologia para prevenir que um galho ou talvez um rato faça mais um novo apagão. Vai ver alguma coisa que pode atrapalhar. Então, nesse artigo, a metodologia 5S foi para evitar que isso aconteça. Então, a partir de estudos, verificou-se que a questão de galhos de árvores que se confundem com os fios que levam energia elétrica e a população são, em grande parte, causa da necessidade de interromper o fornecimento aos clientes. Desenvolveram-se técnicas que possam prevenir que isso aconteça. Junto disso, a aplicação do 5S por meio da organização antecipada do ferramental necessário para a execução do serviço. Com o método correto de execução da poda de árvores e a aplicação do 5S, viu-se que foi possível atingir bons resultados com essas técnicas. Melhorou-se a produtividade média da equipe, reduzindo-se a 43,76% do tipo de poda anteriormente aplicado. Em suma, em uma atividade produtiva, os ativos de instalações físicas estão sujeitos às falhas. Para que isso não ocorra situações como a do incêndio na central elétrica do Amapá, além de outras situações que interrompa, é importante aplicar essas ferramentas vistas, pois isso não é aceitável que aconteça.